eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. Então, como vocês estão acompanhando, né, em caráter excepcional, o Clube FI, né, em resposta à gravidade, né, da situação ocasionada pela pandemia do Covid-19, né, está, então, oferecendo um cupom, né, por prazo indeterminado de 25% em todo o site. Então, basta você acessar o clubefi.com.br. Lá você vai ter a oportunidade, então, de comprar planos de assinaturas, relatórios e o nosso curso online. Então, o desconto será aplicado automaticamente na tela de finalização do seu pedido. Bom, o nosso convidado de hoje é o Daniel Marinelli, que é analista de fundos imobiliários do BTG Pactual Digital. Tudo certo aí, Daniel? Como vai, Thiago? Tudo bom também, e você? Tudo certo, Daniel. Então, queria agradecer aqui a tua primeira participação, né, no nosso programa de entrevistas. Enfim, então, como primeira pergunta, que é sempre o que todos querem saber agora, né? Enfim, o mês de março passou, né, um mês para ser esquecido aí em todos os sentidos, né? Não só para o mercado financeiro, que teve, né, uma forte correção, grande volatilidade, né? Fundos imobiliários, no primeiro momento, foi um pouco mais resistente, mas depois, com todo esse efeito aí do fechamento de shoppings, do comércio de forma geral, né, o impacto também foi relativamente grande. E agora, até no mês de abril, né, já estamos aqui na metade do mês, a gente já começa a ter, pelo menos, um sinal aí de recuperação, até relativamente boa, né, dado o contexto ainda que a gente tem aí de várias incertezas, né? Então, eu queria que você colocasse aquela ideia, você tinha um mindset, né, uma mentalidade ali antes do carnaval, que era aquela lógica de a gente ter um contexto de recuperação econômica, um mercado imobiliário aquecendo. Eu queria saber da tua parte, então, até a leitura desse mês de março e parte de abril, e o que o seu mudou, então, no teu mindset, que depois a gente vai poder falar um pouco mais das tuas recomendações e da carteira recomendada. Perfeito, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, Thiago, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que nesse momento, lives, entrevistas, bate-papo, só é muito benéfico para todo mundo, né? Para mim, para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, é um ótimo trabalho que o Clube FI vem fazendo, e é um prazer estar aqui. Perfeito, eu acho que para a gente fazer essa leitura do que mudou, a gente pode, enfim, começar falando como é que foi um pouquinho o começo do ano, né, o final do ano passado, e a gente entra agora nessa questão do coronavírus, e a gente fala um pouquinho sobre a questão do coronavírus, e depois a gente pode entrar depois mais especificamente nos setores, enfim, como a gente está, qual é a nossa cabeça aqui no BTG Pactual Digital, né, em termos de fundo imobiliário. Acho que assim, a gente terminou o final do ano passado muito bem, né, eu acho que aqui é meio que chovendo molhado, você já deve ter falado isso aqui em várias outras lives, com outros gestores, outros analistas, mas é a verdade, né? A gente terminou o ano passado muito bem em termos de fundo imobiliário, não só em performance, em termos de desempenho, né? Então, o IFIX, ele teve uma alta lá de 36% só em 2019, mas também em termos de números da indústria, né? Números de investidores mais do que duplicou, valor de mercado, liquidez, foi um ano extraordinário para os fundos imobiliários. E a gente entrou em 2020 muito certo, talvez tendo uma perspectiva muito positiva para o segmento, né, para a indústria de fundos imobiliários. E aí, tanto em termos do desempenho, mas também em termos de oferta, né, a gente vinha com aquela mentalidade que, 2020 a gente ia ter até mais ofertas que a gente teve em 2019, que já foi bastante, né, a gente foi algo em torno de 36 bi de volume, mais de 70 ofertas. Então, assim, a gente já chegou em 2020 com uma mentalidade muito positiva para a indústria, né. No começo do ano, a gente teve meio que uma turbulência em termos de precificação dos ativos, né? Ali mais ou menos no começo de janeiro, na segunda, terceira semana, a gente viu o mercado de fundos imobiliários tendo alguma correção, né? Vindo de uma correção muito por conta daquela valorização que a gente teve no final do ano passado, né? Só em dezembro teve uma valorização de 10%, mais de 10%. Então, janeiro já foi um mês
de correção para os fundos imobiliários, que se postergou um pouquinho para fevereiro, e em março a gente chegou a ter, naturalmente, toda essa questão envolvendo o coronavírus, né? Ela começou ali na quarta-feira de cinzas, né? Que foi literalmente uma quarta-feira de cinzas. A gente viu o mercado como um todo despencar, não só fundos imobiliários, mas também o mercado de ações, né? O acionário. Isso naturalmente foi tendo uma repercussão cada vez mais acentuada conforme o tempo foi passando. Novas notícias foram surgindo, muito voltado a, enfim, a dificuldade de você combater esse coronavírus, e as coisas foram piorando, e naturalmente o mercado de capitais ele foi absorvendo todas as notícias, e a gente viu, enfim, despencar, aí os fundos imobiliários chegaram a despencar abaixo. Se a gente pegar o IFIX, chegou a bater abaixo de 2.000 pontos, hoje está mais ou menos 2.500, mas assim, teve uma queda bastante expressiva, e esse foi mais ou menos o cenário que a gente viu, né? O que mudou do que a gente tinha de racional no começo do ano para agora, né? Naturalmente o vírus, né? Isso eu acho que ninguém tinha como projetar isso, ter uma perspectiva do que ia acontecer num cenário desse, né? Um vírus que veio do nada, né? É um evento bastante secular. Isso naturalmente teve impacto na economia global, né? Eu acho que mais do que na economia global, a gente está com um problema de saúde pública, né, que é ainda mais severo do que a economia como um todo. Pessoas estão morrendo, né, então, assim, a gente tem que ter seriedade nesse momento, o Brasil tem que ter, o mundo tem que ter, então, enfim, como combater esse vírus, né? A primeira, eu acho que o primeiro movimento para você tentar resolver essa questão, já que a gente não tem uma vacina, e pelo menos não vai ter uma vacina pelos próximos aí 12 a 18 meses, é naturalmente você fazer a quarentena, né, que a gente está fazendo, que a gente chama do lockdown, né? Isso naturalmente tem um reflexo na economia, né? A gente viu isso acontecer em diversos países, né, grande parte dos países fazendo quarentena, e isso tem reflexo em toda a economia, na cadeia produtiva, né, no consumo, no varejo, em outros tipos de segmento, no turismo também, e naturalmente isso também tem impacto nos fundos imobiliários, né? E aí a gente pode até pensar aqui como é que isso tem influência, né? Naturalmente, os fundos imobiliários ele tem dois meios aí de se rentabilizar, né? Ou pelos contratos de aluguel, que grande parte dos fundos de tijolo, pelo menos, fazem desse meio, o meio de receita, ou por parte dos fundos de CRI, né, o pagamento dos recebíveis em termos da dívida do devedor. Então, esses dois meios, eles têm como ser impactados nessa crise, né? Quando a gente pega, por exemplo, os contratos, a gente pode pegar os shopping centers, por exemplo, estão fechados, né? Então, pelo menos até o dia 30 de abril eles vão estar fechados. A gente não sabe se isso vai se postergar mais, mas os lojistas não têm como vender, né? Não tem como fazer receita. Naturalmente, eles também não estão pagando, enfim, os aluguéis desses shoppings. Muitos fundos imobiliários são proprietários desses shoppings, e naturalmente também eles não conseguem, então, rentabilizar o cotista, né? Então, só uma forma aqui de exemplificar como é que isso pode influenciar nos fundos imobiliários, né? E qual é a minha leitura, né? Eu acho que, naturalmente, a gente tem um impacto nos fundos imobiliários, a gente viu isso acontecendo com o valor de mercado desses fundos na Bolsa. Hoje a gente está com uma queda no ano em torno de 20% do IFIX. Ela é mais baixa que o Ibovespa. O Ibovespa deve estar em torno de uma queda aí de 30%. Naturalmente a gente está falando isso agora, né, Thiago? Mas eu não sei quando é que o vídeo vai sair. Mas a questão é, a gente está tendo uma desvalorização dos fundos, né? E eu acho que grande parte disso também, e aí falando mais especificamente dos fundos imobiliários, a gente sabe que ele é um mercado pouco líquido, né? A liquidez comparativamente ao mercado de ações, ela é bastante restrita, né? E ainda é um mercado que ele é regido por pessoa física, né? Mais ou menos 70% do mercado ele vem das pessoas físicas. Então você junta um momento em que
acontece uma crise que ninguém esperava, tá? Em um mercado, uma indústria que ela é pouco líquida e ela é regida por pessoa física, né? Pessoa física, de uma maneira inerente, ela talvez não tenha tanto conhecimento técnico, tanto conhecimento aprofundado do mercado, e aí, adicionalmente a isso, a gente viu muitas pessoas entrando no final do ano passado e esse ano, querendo naturalmente entrar nos fundos imobiliários, e que não tinha uma percepção tão acurada do mercado, nesse momento de crise, né? Então isso virou uma bola de neve, um mercado que ele é pouco líquido, pessoas não conhecem, talvez não conheciam direito o mercado, porque naturalmente ele é um instrumento de renda variável, né? Os fundos imobiliários. E isso naturalmente ajudou também nessa queda que a gente está vendo e que a gente viu, né? E eu acho que isso também pesou um pouquinho para a queda que a gente viu nos fundos imobiliários, tá? E aí, para finalizar, eu acho que quando a gente olha aqui em termos de preço, né, o mercado, eu vejo que grande parte dos ativos eles estão baratos, né, quando eu vejo assim o mercado como um todo. Você pega as métricas, você vê realmente que o preço por metro quadrado está muito abaixo, pode estar abaixo do valor patrimonial, pode estar abaixo do custo de reposição, ou se você pegar das últimas transações, enfim, você vê que o mercado está barato, né, como um todo. E aí sempre me perguntam, né, Thiago, será que agora é o melhor momento de entrar? E aí a resposta é talvez. Né? Eu acho que o mercado como um todo está barato, mas de novo, a gente vive um momento de muita incerteza, a gente vive um momento, enfim, de grande volatilidade, né? Hoje está um pouquinho menos volátil, né, do que a gente viu nas últimas semanas, mas mesmo assim a gente ainda vê uma grande volatilidade. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que ter parcimônia, né? Então entender que as coisas podem mudar a curto prazo e isso pode influenciar o médio e longo prazo, naturalmente. Então, saber que o mercado está barato, mas também entender que as coisas podem mudar no curto prazo, pode abrir janelas de oportunidade de compra, né? Então, eu acho que a grande sugestão, a grande, talvez, indicação aqui seria ter paciência, calma. Você quer investir em fundo imobiliário? Vamos com calma, a gente sabe que o mercado ele é bastante volátil, então vão abrir janelas de oportunidade de compra. Eu acho que é mais ou menos essa ideia geral aqui, só para a gente começar o nosso bate-papo. Certo, Daniel. Então, completando um pouco do que a gente já vem discutindo aqui em outras lives, com outros analistas e gestores também, principalmente para os especialistas e analistas, né? A ideia do investidor agora, comprar agora ou não, a ideia é que sempre é bom você ter um posicionamento em renda variável, e acho que fundos imobiliários encaixa bem em qualquer tipo de investidor. E agora é o momento de, principalmente aqueles investidores que têm uma carteira preferenciária, como eu faço, por exemplo, eu aportei um pouco em março, então peguei um bom preço em março, agora vou aportar também, aportando em abril, quer dizer, também não é aquela coisa do tomar o risco, né, porque acho que ainda tem muita coisa, muita água para passar debaixo da ponte, como você falou. E uma questão também que eu queria completar aí da tua resposta, eu ouvi a declaração de dois gestores, né, dois gestores bastante experientes, um de fundo imobiliário e outro de fundo multimercado, que fazia um bom tempo que eles não saíam tão tranquilos assim para um carnaval, né? Porque ninguém tinha ideia do que poderia acontecer logo depois aí da quarta-feira de cinzas, e já se tinha a informação que da China já tinha o lockdown em Wuhan, né, a principal cidade que era o foco, e estava todo mundo basicamente calculando o impacto, né, econômico na China, o que isso afetaria o Brasil, mas ninguém poderia imaginar que aconteceria tudo que a gente está vendo aqui, não só no Brasil, mas em outros países, né? E Daniel, fala um pouco aí sobre a estrutura do BTG Pactual Digital, né? Então vocês têm agora uma área de pesquisa, de análise específica para fundos imobiliários. Então, vocês têm relatórios de recomendação e também tem uma carteira recomendada, é isso? Perfeito, né? Então, a gente começou essa área de pesquisa dentro do BTG Pactual Digital faz mais ou menos um ano. Desse um ano, a gente, enfim, tem alguns produtos, tem basicamente 4 produtos, na verdade, tem os fundos imobiliários, né, as ações, a gente tem uma parte também de macropolítica, e também tem uma caixinha ali em termos de análise técnica,
né? Em termos de fundos imobiliários, a gente tem realmente uma carteira recomendada, né, que é o nosso principal produto, né, nosso carro-chefe, digamos assim, em que, enfim, ela é mensal, a gente divulga ela todo primeiro dia útil do mês. E nessa carteira a gente basicamente fala um pouquinho de como é que foi o desempenho da carteira passada, né? Então, por exemplo, na carteira que a gente divulgou agora em abril, a gente falou como é que foi toda a performance não só da nossa carteira, mas também do mercado de fundos imobiliários e a economia como um todo em março, né? E no caso a gente falou um pouquinho do que aconteceu com o coronavírus, qual é a nossa expectativa, o que a gente pensa. Depois a gente faz a gente destrincha ali um pouquinho como é que foi cada fundo, né? O que cada fundo falou durante o mês de março, né? E, enfim, fala ali um pouquinho como é que foi o desempenho do mês passado. E depois, na sequência, a gente fala qual que é a nossa carteira recomendada para o próximo mês, né? Então, de abril, a gente fala qual é a carteira recomendada de abril. Na última carteira, a gente fez algumas mudanças, né? A gente fez uma mudança, na verdade. A gente, hoje, como é que ela está formada, né? Antes da gente explicar das mudanças. A gente tem 9 ativos dentro da nossa carteira. Esses 9 ativos estão basicamente divididos em 5 principais segmentos agora, né? Então, lajes corporativas, shopping center, galpões logísticos, os recebíveis, que são os fundos de CRI, e agora os fundos de fundos, né? Qual foi a nossa modificação que a gente fez no último mês, né? A gente tirou um fundo que a gente gosta bastante, que é o Vila Olímpia Corporate FI, que é um fundo monativo da RB Capital, né? Que tem gestão da RB Capital. A gente gosta muito desse empreendimento, muito por conta da localização, também da qualidade de tijolo do imóvel, que está bem no centro, ali no coração financeiro de São Paulo, né, que é Vila Olímpia, do Brasil até. Mas a nossa mentalidade aqui é o seguinte: a gente quer estar exposto a ativos com maior liquidez, né? Infelizmente, o Vila Olímpia ele tem uma liquidez um pouco mais restrita, ele negocia algo em torno de 500 a 600 mil reais ao dia. E nesse momento um pouco mais de oscilação, né, enfim, de volatilidade de mercado, a gente gostaria de estar exposto a ativos de maior liquidez, né? Então, esse foi talvez o nosso racional de ter trocado o fundo da carteira. Desde que a gente botou, ele também teve uma ótima performance, acima do IFIX. E para a gente botar no lugar desse fundo, a gente escolheu o BCFF11, que é um fundo de fundos que hoje, na verdade, antes da crise, ele fez uma captação, follow-on, que foi muito bem encerrado, né? Ele captou mais ou menos 700 milhões, e que ele captou antes da crise, né? Então, ele chegou na crise já com recursos em caixa, e naturalmente com esses preços atrativos que a gente vê no mercado secundário hoje, é uma boa oportunidade aí do fundo fazer boas alocações, e a médio e longo prazo, naturalmente, a gente, enfim, os cotistas gerarem aí um ganho de capital bastante substancial, né? Então, Daniel, essa é a nossa ideia. Desculpa te interromper, até para explicar um pouco para a nossa audiência, né, que pode gerar algum tipo de confusão. O BCFF é um fundo gerido e administrado pelo BTG Pactual, mas não tem nada a ver com o BTG Pactual Digital, né? Quer dizer, existe o mesmo grupo, mas existe essa segregação, né? Quer dizer, não é você não enxerga isso como um choque de conflito, né? Quer dizer, você está recomendando um fundo imobiliário que a princípio é da mesma instituição, né? Isso, perfeito. Na verdade, a gente é totalmente diferente. Nós somos o BTG Pactual Digital, né? Enfim, o BCFF 11, ele é o BTG Pactual, é outra coisa diferente. São duas instituições diferentes, na mesma holding naturalmente, mas com completamente pensamentos e racionais diferentes, né? A gente, de novo, nosso racional aqui é naturalmente focado na análise fundamentalista dos fundos, né, quando a gente faz alocações, quando a gente faz análises. Então, enfim, nossas recomendações estão sempre respaldadas por questões fundamentalistas, né, e nunca por questões, enfim, fora desse ramo. Sim, e dentro desse contexto, né, de mudança de carteira, você já comentou, né, então que fez uma primeira modificação. Liquidez é importante, com certeza, e até estava conversando com alguns gestores também, colocando que os seus próprios fundos caíram
dentro do mês em dias assim com negociações muito abaixo da média, quer dizer, com 20% do que negociava, então, sei lá, às vezes gerou uma queda a partir de poucos negócios, né, com volume realmente muito pequeno, da ordem, sei lá, de 50 mil reais. Então, a liquidez realmente dentro do contexto de carteira recomendada numa instituição como é o BTG Digital, acho que faz total sentido. E o que vocês estão, assim, de forma geral, né, de repente até você pode exemplificar aí dentro da carteira de vocês, dentro desse processo todo que teve de queda, né, o que vocês estão visualizando como boas oportunidades, seja porque está barato, vamos dizer assim, independente de qual é o critério, se é desconto sobre valor patrimonial, enfim, e principalmente fazendo, de repente, uma carteira, se você tem essa preocupação de ter ativos também que sejam menos arriscados, mais resilientes, né, que poderiam, enfim, dar uma segurança maior para o investidor nesse momento. Perfeito, eu acho que é isso mesmo, né, Thiago? Eu acho que em termos talvez de segurança, a gente sempre tem que estar posicionado em diversos fundos por uma questão de diversificação, né? Ela é imprescindível, esse tipo de alocação, tá? E a gente viu isso exatamente pela crise atual, né? A gente sempre teve uma carteira bastante diversificada nesse sentido, querendo captar todos os segmentos possíveis. Naturalmente, cada segmento tem o seu valor dentro do portfólio, né? Quando você naturalmente faz uma carteira recomendada, tem toda uma construção de portfólio, né? Todo ativo que está ali, todo segmento que está ali, ele está ali por uma questão, né? Não só diversificação, mas, por exemplo, os fundos de CRI, eles são fundos que, enfim, teoricamente, eles têm uma menor volatilidade, então eles deveriam ser mais defensivos em momentos, por exemplo, como a gente está passando. Fundos, por exemplo, que a gente gosta bastante aqui de lajes corporativas. As lajes corporativas, antes dessa crise, naturalmente, a gente vislumbrava um aumento aí do aluguel em termos de renovação dos contratos. Isso, naturalmente, traria um valor a mais aí em termos de provento. Isso também teria reflexões no valor da cota. Então, cada ativo, cada segmento ali tem um propósito, né? E a grande, eu acho que jogada aqui é você sempre ter uma carteira diversificada, tendo ativos que a gente vislumbra um upside lá na frente, e ter ativos que também talvez não tenham uma performance tão melhor quanto o mercado, né, que o IFIX, mas tem ali um papel bastante importante em termos defensivos, por exemplo. Né? Eu acho que, para a gente começar, essa é a minha visão. Agora, em termos do mercado, né, o que a gente está vendo? De novo, quando a gente olha para o mercado, para o preço de tela, né, do nosso home broker, a gente vê que os preços estão bastante baratos. Né? Aí a gente precisa, na verdade, ter aquela reflexão também. Será que a gente, enfim, é o melhor momento da gente entrar? Talvez, né, mas a gente vive várias mudanças. Mudanças diárias, né? Quarentena mudando, a gente, enfim, o nosso governador João Dória, ele estendeu a quarentena para 22 de abril. Será que vai estender de novo? A gente não sabe direito. Notícias sobre o coronavírus. E saem notícias diárias, né, sobre possíveis problemas que a gente não está vendo, possíveis soluções que a gente não está vendo. Então, isso naturalmente também tem impacto em todas as decisões políticas, todas as decisões para combater o vírus. E, além disso, a gente também tem algumas questões de mudança legislativas, né, de regulações. A gente viu, por exemplo, há 2 semanas atrás, o Senado aprovar um projeto de lei em que uma das pautas desse projeto de lei é a impossibilidade do despejo dos locatários, tanto residenciais quanto corporativos, no período ali pré-estabelecido, de 20 de março até 30 de outubro, dos locatários. Né? Então, ou seja, essa pauta ela precisa passar pela Câmara dos Deputados, a gente não sabe como isso vai acontecer, né, se vão haver algumas mudanças, se vão haver algumas alterações, mas aqui é só para exemplificar o que a gente realmente está vivendo grandes mudanças. Né? Então, naturalmente, o que a gente está falando hoje aqui, muito provavelmente, semana que vem já tem algum tipo de resolução ou não. Né? A gente realmente vive uma questão bastante volátil, não só do mercado, mas das notícias. Dito isso, né, aonde o investidor ele pode sentir algum conforto, né, em talvez entrar agora no mercado, como eu falei, a gente acha que está barato.
fazer algumas métricas, né? Entender como é que está o preço por metro quadrado, entender como é que está o preço do mercado em relação ao patrimonial, né? Porque, no final, a gente está falando de ativos reais, né? Os fundos imobiliários, eles têm lastro em ativos reais. Isso é bastante, tem um conforto nisso, né? Porque, naturalmente, a gente vive uma crise, né? Ela tem começo, meio e fim, em que, em algum momento, ela vai terminar, né? E o ativo vai permanecer ali, né? Então, eu acho que a gente gosta aqui de entender, ainda mais esse momento de bastante volatilidade, como é que estão, por exemplo, os valores patrimoniais, né, os valores de mercado em relação aos valores patrimoniais, como é que estão os valores em termos do custo de reposição também, que é uma métrica bastante usada, não só por mim, mas por todos os gestores. Como, por exemplo, né, o que a gente viu, a gente pode pegar aqui o segmento de shopping center, né? Hoje, mais ou menos, shopping centers estão negociando com um valor aí por metro quadrado, mais ou menos em torno de 11, 12 mil reais o metro quadrado. Se a gente pegar antes dessa crise, as transações de compra e venda de ativos bastante similares estavam chegando na casa aí, na média, de 17 mil reais o metro quadrado, né? Então houve aí uma queda de 20, de 30, 40% em menos de um mês, né? Por uma questão bastante pontual, de curto prazo, né? Naturalmente, essa crise é uma crise bastante profunda, a gente vai ver a taxa de desemprego aumentar, a gente vai ver o PIB cair, mas ela vai passar em algum momento, né? E os ativos vão permanecer ali, né? Você comprar um ativo muito bom, né, muito bem localizado, com qualidade de tijolo muito boa, por 30%, 40% abaixo de um custo que a gente viu que estava sendo transacionado, me parece bastante atrativo, né? A gente pode pegar também os valores patrimoniais, né? Então, mais ou menos, esses fundos de shopping center estão negociando aí na média em torno de 15%, 10% de desconto em relação ao patrimônio. Alguns vão falar, não, tudo bem, o valor patrimonial talvez não seja esse que está agora em tela, né? Porque pelas questões que a gente está vivendo. Mas mesmo assim, a gente está com um desconto bastante expressivo, né? 15% em relação ao patrimonial, mesmo se o valor patrimonial caísse aí 5%, 10%, a gente ainda ia ter desconto, né? Sobre esse valor patrimonial. Então, assim, eu vejo isso. Desculpa te interromper, Daniel. Eu lembro que nos fundos do mercado ali em março, não estou lembrando qual é exatamente o dia, acho que foi aquele momento até que o Dória ele realmente decretou, né, o fechamento, tudo, incluindo shoppings. A gente chegou a ter uma queda tão grande dos principais fundos, mesmo os multiativos, que chegou a dar um desconto de 35% a 40% sobre o valor de patrimônio, né? Então, agora já os preços recuperaram, esse desconto ficou menor, mas uma questão que eu também venho debatendo aqui no programa, enfim, em outras lives, é que mesmo fazendo essa atualização do laudo, né, que vai acontecer mais à frente, que principalmente não é mais esse valor patrimonial, mesmo assim, né, tem uma margem de gordura, né, e os fundos de shopping, que é a joia da coroa, né, dos fundos imobiliários, enfim, dificilmente também operavam dentro do seu valor de patrimônio. Não tinha um PVP igual a 1, é quase impossível bons ativos de shoppings, né? Então, normalmente sempre tinha aí acima 10 ou 15% é o normal. Então, acho que isso também o investidor tem que levar em consideração. E também não sei se você tem esse racional, Daniel, em relação ao que está lá que você passa para os investidores, mas a ideia agora é que shopping center, até porque isso já é um fato relevante, objetivo, né, nos próximos meses não vai fazer, na sua grande maioria, não vai fazer distribuição de dividendos. Então, realmente quem necessita aí de um fluxo mais de curto, médio prazo, então não seria adequado, mesmo com esse desconto, adquirir fundos de shoppings, né? Perfeito, eu acho que assim, quem realmente necessita de renda mensal, e aí a gente pode pegar, por exemplo, os idosos, né, que muitas vezes eles têm cotas de fundos imobiliários por questões, enfim, de viver, né, até meu próprio avô, ele tem cotas de fundo imobiliário que ajudam na composição da renda dele, para, enfim, pagar aluguel, né, comprar comida, enfim, sobreviver. Você está alocado hoje num ativo de shopping center, naturalmente ele não vai te pagar um rendimento muito por conta do que você falou, né? Hoje os shoppings são fechados, grande parte dos fundos não fizeram uma distribuição de provento e não devem fazer pelo menos até essa quarentena acabar, né? Alguns
adquiriram aí, falaram que vão rentabilizar os cotistas atrelados ao CDI, né, mas, enfim, que acaba sendo um pouquinho melhor. Mas, mesmo assim, no curto prazo, o segmento shopping center ele realmente vai ter uma questão bastante específica e não deve distribuir os proventos, pelo menos, nesses próximos 1 a 2 meses. Né? Eu acho que esse é um ponto, mas a gente tem que lembrar, né, que a gente está falando de um investimento a longo prazo. Né? Você comprar, na minha visão, um ativo de ótima qualidade, né, um shopping center, que, em termos de risco, ele tem muito menos risco do que uma laje corporativa em termos de vacância e inadimplência, porque você tem ali 200, 300, 400 lojistas, né, que, enfim, ele pulveriza a carteira dele, ou seja, você comprar um ativo com desconto, que você falou aí, na casa de 20%, 15% em relação ao patrimonial, olhando a longo prazo, que naturalmente a gente sabe que essa crise ela vai ter um fim, né, e as pessoas vão ter uma vida normal novamente, vão consumir, vão para os shoppings, para mim faz todo sentido. Né? A gente, naturalmente, no curto prazo, você tem uma questão um pouquinho bastante peculiar em termos de distribuição de dividendo, mas a médio e longo prazo, ele naturalmente vai voltar. Né? Assim, na nossa visão, a gente gosta. Naturalmente, isso vai depender muito do investidor que a gente está falando, que é o que você está falando. Né? Se é uma pessoa que depende muito de uma renda mensal agora de curto prazo, curtíssimo prazo, talvez não seja a melhor ideia dele, enfim, colocar hoje o seu dinheiro num fundo imobiliário de shopping center. Né? Se você tem uma visão um pouquinho mais média a longo prazo, quer tomar talvez um pouquinho mais de risco nesse sentido, talvez faça todo sentido você botar. Né? E aí vai muito da percepção e a sensibilidade do próprio investidor, do próprio, enfim, gestor da própria carteira, né, que são os próprios investidores, se vale ou não a pena você investir agora, né, mas sempre sabendo qual que é a dimensão dos riscos. E na parte laje corporativa, Daniel, você falou, enfim, tem outros também, né, gestores analistas que eu tenho conversado que ainda gostam bastante dessa tese, principalmente que está com base ainda, mesmo que o mercado esfriou agora, né, enfim, que vai ter uma recessão, enfim, tem instituições importantes como o Banco Mundial, o FMI já falando em retração aqui no Brasil e principais economias do mundo aí na ordem de 5%, já preveram, né, o que está chamando de lockdown aí, de repente, que vai até para frente de maio. Você ainda tem a questão, que aquela tese das lajes, principalmente das principais regiões de São Paulo, que você tem uma oferta restrita. Então, ainda nessa perspectiva de médio e longo prazo, a economia começando a recuperar, quer dizer, ainda bateria nessa questão da oferta, que garantiria a manutenção de vacâncias em níveis mais baixos e, consequentemente, depois até aumentos de aluguel, né? Então, não sei se vocês também trabalham um pouco nessa linha, nesse racional. Perfeito, exatamente. Eu acho que a gente também segue esse racional que você falou. Eu acho que a gente pode pegar especificamente as lajes corporativas aqui em São Paulo, que é uma região bastante resiliente. Se você quiser entrar ainda mais em especificidade, a gente pode entrar, por exemplo, ali na região da Faria Lima. Ali você tem uma oferta bastante restrita, né? Você tem hoje uma taxa de vacância de single digit, né, que a gente fala, então ali em torno de 5%, 6%. Se tiver vacância, ali em Itaim é praticamente zero, Vila Olímpia também praticamente zero. Então, nesse momento, mesmo de crise mesmo pensando a médio prazo, a gente deve continuar com uma oferta bastante restrita, muito porque é muito difícil você construir um empreendimento do zero, demora o quê? 4, 5 anos para você construir um empreendimento do zero. Então, a gente está no momento em que a gente ia começar naturalmente a ter o desenvolvimento desses empreendimentos. A gente não começou muito por conta dessa crise agora, acredito eu. Então, a gente deve ter ainda pelo menos um período aí bastante pró-proprietário nesse sentido, né, de poucas ofertas. Então, naturalmente, essa baixa oferta e quando a gente começar a ter uma maior demanda, isso naturalmente vai influenciar os preços para cima, como você falou, nas renovatórias. E eu acho que essa é a grande, enfim, o grande racional para você investir em lajes corporativas, e é o nosso racional. Né? A gente gosta dessas lajes por conta disso. Né? A gente olha para os números dos setoriais
a gente realmente vê que, olhando a médio prazo, para os próximos 2, 3 anos, vai ter pouca oferta, isso naturalmente vai influenciar nas renovatórias dos contratos, né, vai ter um lease spread positivo, que a gente fala, nesses contratos, maior receita e, naturalmente, um maior pagamento de provento para os cotistas. Né? Eu acho que esse racional está completamente certo aqui na nossa vista também. E, Daniel, não sei se você pode abrir essa informação, mas então você falou que estava com o Vila Olímpia. Eu, por exemplo, olhei aqui o último relatório e eles, nesse último mês, não teve nenhuma inadimplência, né? Mas já tem fundos não só de Lages, mas ou já anunciando atrasos de pagamentos, né? Já inadimplentes, né? Locatários, até outros de outros segmentos, menos de logística, porque está claro que vai ter inadimplência. Na verdade, os shoppings estão negociando, né, o pagamento a prazo desses aluguéis agora, né, que venceu em abril, principalmente que vai vencer em maio, mas isso não é tão claro para o setor de lajes e setor, por exemplo, de logística industrial. Né, mas do que a gente já está vendo aqui dos relatórios, já tem até lajes já anunciando algum tipo de atraso e também outros segmentos, tipo logística, já colocando que estão em tratativas, que já tem locatário pedindo algum tipo de negociação, né? Então, eu queria saber qual que é os ativos, tirando o shopping, né? De repente, você pode citar um ativo que está na carteira do BTG Digital, do segmento de lajes, e um que tenha segmento, por exemplo, logístico industrial, e se vocês já estão monitorando se esses fundos já têm anunciado esse tipo de situação. Perfeito. Eu acho que em termos dos contratos, né, de descontos com os locatários, isso naturalmente vai acontecer e já está acontecendo. Né? Conversando com gestores, conversando com os players de mercado, naturalmente eles nas últimas semanas começaram a receber cada vez mais pedidos de desconto dos inquilinos, né? E conversando um pouquinho, o que se tem hoje dado é o seguinte: você está discutindo caso a caso, né? Então, uma carteira aí que você tem 20, 30, 40 locatários, você vai discutir com os 40 locatários, né, caso a caso, o que está acontecendo, qual que é a situação daquele locatário, né? Ele vem de uma empresa que, enfim, tem algum tipo de relação com eventos, com turismo, a um restaurante, enfim, ele vem de um segmento que está sendo bastante impactado. Faz sentido se conceder algum tipo de desconto? Naturalmente, se ele faz parte de um segmento que está sendo bastante impactado, o que eu tenho ouvido, o que está acontecendo é naturalmente, e é muito compreensível, um desconto. Né? A gente tem que dar um desconto para esses locatários, muito por conta da sobrevivência, né, desses locatários nesse período. O que se tem falado é um diferimento do fluxo de caixa, né? Então, na realidade, não é que eles não vão pagar esse mês, né? Eles não vão pagar, é um desconto que eles estão dando, muitas vezes, 50%, 60%, e esse desconto ele vai ser pagado em um outro momento ao longo do contrato, né? Daqui 6 meses, daqui a 10 meses, daqui a 12 meses. Né? Então, é mais dar um fôlego para o locatário nesse momento de crise, né? Pensando tanto no locatário quanto no proprietário, né? Porque, de novo, existem grande parte dos cotistas de fundos imobiliários, eles também necessitam da renda para sobreviver, né? Pagar o aluguel, pagar a comida. Então, tem que pensar nas duas partes, logicamente, mas também tem alguns locatários que, enfim, precisa diferenciar o que é oportunidade e necessidade, né? Naturalmente, e aí aqui eu vou pegar um exemplo que eu vou criar, vai. Pensa comigo. O Netflix tem um escritório ali, tem uma laje um escritório ali na Faria Lima. Né? Será que o Netflix deveria continuar pagando o aluguel? Na minha visão, deveria. Né? Eu acho que não é que eles nem foram impactados negativamente, eles foram impactados positivamente nessa crise. Né? Naturalmente, aqui é um exemplo esdrúxulo, mas trazendo para você um pouquinho do que eu acho que os proprietários estão fazendo. Né? Eles estão separando o que está acontecendo, né? Cada locatário ele faz parte de um segmento que está sendo impactado? Faz. Então vamos discutir com ele o que está acontecendo, né? Vamos dar um desconto, vamos negociar. Ou não, né? É um locatário que, enfim, ele está usando esse momento para uma eventual oportunidade de pedir um desconto. Então, eu acho que assim, é caso a caso, está acontecendo, eu acho que é muito melhor a gente fazer esse caso a caso, né? As duas partes sentarem e negociarem,
do que a gente fazer uma lei regularizando isso, em termos do que a gente estava vendo que ia acontecer, por exemplo, na PL lá 1179, que passou da impossibilidade de despejo. Uma outra pauta ali dentro era a pauta do não pagamento dos aluguéis nesse mesmo período, que eu acho que aí sim criaria uma questão bastante severa, ainda mais para os proprietários. E nesse sentido, eu acho que é melhor deixar as duas partes negociando e entender o que está acontecendo ali, né? Da onde é que vem o locatário e se faz sentido dar desconto. Né? Eu acho que essa é um pouquinho da visão que eu estou sentindo do mercado em termos de contratos. De galpões logísticos, a gente começa a ver um pouquinho também nesse sentido. Eu acho que, em termos de galpões logísticos, eles não foram tão impactados nesse sentido, em termos de fechamento dos galpões, por conta da situação. Né? Naturalmente, a gente não consegue ir para o shopping, a gente não consegue ir para a rua, então a gente está usando bastante o e-commerce, por exemplo, para fazer as distribuições de produto, a gente, enfim, pedir uma comida. Então, a gente precisa naturalmente ter uma cadeia logística funcionando. Então, nesse sentido, a gente viu que os galpões eles não tiveram tanto impacto como, por exemplo, shopping center e lajes corporativas. Né? Mas, falando com os gestores, falando com os mercados, a gente começa a ver também que os locatários querem algum tipo de desconto. Então, eu acho que, de novo, é caso a caso, entender se faz sentido, se não faz sentido. Né? Dos fundos da nossa carteira, né, a gente pode pegar, não sei, por exemplo, você falou BC Fund, né, o BRCR11. Ele é um fundo com uma carteira bastante diversificada, tem mais ou menos ali 10 ativos, vários locatários, 50, 60 locatários. E a grande, eu acho que, posição bastante privilegiada do fundo é que ele tem ativos muito bem localizados, né, com bons locatários. Então, naturalmente, de novo, tem que entender o que é caso a caso. Mas esses bons ativos bem localizados, com bons locatários, eles naturalmente têm um pouco mais de resiliência em termos, por exemplo, de ativos de menor qualidade, em regiões não tão, enfim, em regiões não tão premium, digamos assim, e com locatários talvez não tão premiums em questão de situação de crédito. Né? Então, nesse sentido, a gente gosta do fundo porque ele tem uma carteira diversificada com bons ativos e bons locatários que, naturalmente, nesse momento de crise, ele não teria tanto impacto, eu acho, em termos de desconto e inadimplência. Naturalmente, a gente pode ter, eu acho que vai ter, muito por conta da situação. Né? Em termos de galpão logístico, a gente tem o XPlog, né, que é um fundo de logística da XP. A gente gosta bastante do fundo. Naturalmente, também pode ter algum tipo de impacto nessas negociações de desconto ou não com os locatários. Eu acho que, de novo, é caso a caso. O que a gente gosta do XPlog também tem uma carteira diversificada, né, então, nesse sentido, é bastante benéfico. E tem bastante, grande parte dos contratos dele é atrelado na modalidade atípica. Né? Então, nesse sentido, também, a gente fica um pouco mais confortável por questões da tipicidade do contrato, que acaba tendo maior previsibilidade do fluxo de caixa, naturalmente, de pagamento de proveito. Né? Eu acho que, nesse sentido, a gente fica também mais seguro. E Daniel, e na parte de recebíveis, né, fundos de recebíveis imobiliários, o que vocês têm em carteira e como é que você está avaliando os fundos que, de repente, possam ter menos impactos aí com essa questão, principalmente do risco de crédito, também inadimplência, enfim, a gente tem uma variedade muito grande, né, no nosso mercado de fundos recebíveis, então, o que vocês estão avaliando aí, né, nesse segmento? Perfeito. Eu acho que, assim, fundos de recebíveis, naturalmente, eles correm o risco do não pagamento da dívida desses devedores, né? Em uma questão, e se a gente pensar aqui no worst case scenario, né, em que, enfim, a gente tem uma crise bastante severa que deve perdurar a médio e longo prazo, esses devedores eles entram em algum tipo de situação bastante estressada de crédito e não há o pagamento do recebível por conta dos CRIs, né, do tomador, mesmo assim, grande parte, pelo menos, e aí dos ativos que também fazem parte da nossa carteira, tem garantias reais. Né, e isso eu gosto bastante de falar para os investidores. Mesmo por trás daquele papel, né, na última instância, se em algum tipo de catástrofe, você vai ter a garantia real daquele imóvel. Né? Então, se o devedor não conseguir pagar e tiver que, enfim, executar a garantia,
fundo vai lá, executa a garantia e toma aquele empreendimento para ele, né? Eu acho que nesse sentido você tem que estar bastante confortável com o tipo de garantia que você está investindo, né? E aí você, como investidor, e a gente como analista tem que ver isso também, né? O que eu estou gostando hoje de fundo de CRI, né? Hoje, acho que não é muito para inventar moda, né? Eu gosto, enfim, de fundos high grade, né, com bons papéis, de boa qualidade, que mesmo assim estão com desconto em relação ao patrimonial, né, que na minha visão não faz muito sentido, né, porque como os papéis são marcados a mercados, esse negócio deveria ser 1 para 1, né? Então, você está comprando ativos muito bons, né, bons papéis, com boas garantias, descontado o valor patrimonial, tá? É como se você estivesse comprando um negócio que vale X por X menos alguma coisa, né? Então, na nossa visão, a gente gosta, mas, de novo, você tem que fazer uma análise bastante aprofundada em termos de entender quais são os papéis ali dentro, né? Eles possuem garantias reais? Quais são as garantias, né? São boas garantias? Segundo, tem uma LTV baixo, né? Low to value, que é basicamente entender qual que é o valor da dívida em relação ao valor daquele imóvel, né? Se o valor do imóvel for muito acima do valor da dívida, enfim, o devedor, ele muito provavelmente não vai querer tomar esse pênalti, né? Vai querer dar o imóvel dele sob garantia. Então, ele vai fazer de tudo, né, para, enfim, não dar esse imóvel. Quais são a qualidade dos devedores, né? Qual é a situação de crédito desses devedores? É uma multinacional? Tem, enfim, capital aberto na bolsa? É transparente? A gente consegue ver? Pô, a gente faz todo esse tipo de análise para entender a situação de crédito daquele cara. Ele vai conseguir pagar, né, honrar os pagamentos? Isso também é muito importante. E aí, eu acho que uma quarta colocação aqui é o seguinte, e aí é muito importante também, muito por conta do que a gente viu no ano passado, né? Ano passado a gente viu várias ofertas acontecendo, tanto IPO quanto follow-on, e grande parte das ofertas foi de CRI, né, de fundos de CRI, 40% mais ou menos. Então, a gente levantou novos fundos, né, e nesses novos fundos, naturalmente, a gente não tem um track record ou gestores que, enfim, ainda tem nome no mercado, naturalmente, mas tem outros fundos que nasceram agora, né, e talvez não tenham um track record tão grande. A gente entender um pouquinho como é que foi a vida dos fundos ao longo dos últimos anos, né? Eles fizeram um bom trabalho? Quem são os gestores? Se em algum momento você precisar ter que executar algum tipo de garantia, eles já fizeram isso antes? Como eles fizeram? Né? Eles têm algum time para executar? Então, assim, a gente gosta de entender bastante o comitê ali de análise, os gestores em si, como é que eles fazem isso, como é que, enfim, eles batem o martelo, vamos comprar esse papel. Né? Porque no momento que a gente tem muito fundo de CRI, a gente pode ficar até um pouco perdido, né? Entender, a gente quer saber realmente como é que é feito todo tipo de análise. Isso é bastante importante, né? A gente ter confiança no gestor. Porque, no fim, é ele que vai fazer toda a gestão mesmo, né? Ele vai fazer as alocações, ele que vai fazer os investimentos. Então, entender a parte do gestor como si é quase tão importante que você entender quais são os papéis ali dentro. E, Daniel, a gente está chegando aqui na parte final da nossa entrevista, então gostaria que você fizesse, então, algumas sugestões, né? A gente tem grande parte dos investidores aí entraram nesses últimos 12 meses no nosso mercado de fundos imobiliários, então e muita gente que estava de fora, de repente, está olhando agora uma oportunidade, somente para esses, né? Que sugestões que você daria para quem está começando agora no mercado de fundos imobiliários? E aí também já emenda com as suas considerações finais, de repente alguma outra questão que você gostaria de ter falado, para a gente poder, então, encerrar a nossa entrevista. Perfeito. Eu acho que, assim, para os primeiros navegantes aí do mercado, a minha sugestão aqui, eu acho que ela é para todo mundo, tá? Naturalmente, você sempre vai ter um investidor que tem um perfil diferente do outro, e aí, naturalmente, ele vai precisar entender qual é o perfil dele. Mas a minha sugestão aqui é para todo mundo, tá? Se informe. Informação. É a melhor munição que você vai ter para entender o mercado, né? Para entender qual que é o seu tipo de, enfim, aversão ao risco, né? A gente tem o Clube FI fazendo um ótimo trabalho de, enfim, transparência, dando número, informação. O BTG Pactual Digital também, a gente tem uma carteira recomendada. Vai lá, acessa, entende quais são
os pontos que a gente está colocando ali, se faz sentido para você, se não faz sentido para você. Eu acho que a informação, ela só vai ser benéfica para você, tá? Por mais que você não goste ou de um fundo imobiliário, mas é bom você entender sobre aquele fundo imobiliário, né? Então, eu acho que a informação é essencial para qualquer tipo de investidor. E a gente tem muito meio para fazer isso, né? Não só o Clube FII como o BTG Pactual Digital, mas outros bancos, outras corretoras, se informe. É sempre bom a gente ter uma segunda opinião de várias casas, né? Eu acho que essa é a grande sugestão aqui minha em termos de quais são os primeiros passos aí para os investidores que querem começar a fazer alocações em fundos imobiliários. E eu acho que, já entrando nas minhas considerações finais, os fundos imobiliários, eles são investimentos bastante atrativos, no meu ver, né, naturalmente. Por quê? Né? Eu acho que a gente tem que entender um pouquinho da situação hoje. Fundos imobiliários, eles são todos lastreados em imóveis reais, né? Então, em qualquer momento, se houver algum tipo de problema, no final do dia você tem um imóvel físico, tá, ali, que ele vai perdurar por muito tempo. Né? E, de novo, a gente está passando por uma crise que hoje tem começo, meio e fim. Em algum momento isso vai terminar. Tá? E se não terminar, se perdurar mais do que a gente está pensando, no final a gente tem um imóvel real ali. Né? Ele vai estar ali para sempre, quase para sempre, na verdade. Né? Mas isso traz bastante segurança. Tá? Contratos de imóveis reais, né? Esses contratos, naturalmente, hoje eles estão sendo feitos alguns descontos, mas na sua grande maioria eles devem ser honrados. Isso naturalmente também traz um maior conforto em termos de previsibilidade, né, enfim, de fluxo de caixa, de rendimento. Então, nesse sentido, é muito bom também estar posicionado em fundos imobiliários. Um terceiro ponto bastante importante, Thiago, é o seguinte: grande parte dos fundos eles não são alavancados, né, eles não têm dívida. Ou seja, eles não correm, talvez, aí no último caso, um risco de default, né, de quebra. Né? Se 200 fundos imobiliários negociados em bolsa, se 10, 15 fundos imobiliários tiverem dívida, cara, é muito, tá? Eu acho que, nesse sentido, também, essa percepção do fundo não estar endividado, né, traz um maior conforto para os investidores. Né? Então, acho que esses 3 pontos são muito importantes, combinado com um ponto que é o seguinte: qual que é o nosso custo de oportunidade hoje? Né? Investir numa renda fixa está pagando hoje 3,75% ao ano, né, na Selic. Se a gente pegar uma B longa, né, que dá mais ou menos 4,5% ao ano, se você tirar, né, o imposto de renda, porque os fundos são isentos de imposto de renda, mas fica mais ou menos aí numa taxa de 3,5% real nominal líquida, né? Aliás, real líquida, quanto é que está pagando o fundo imobiliário hoje? 6,5%, 7%? Então, acho que assim, você combinar todas as questões de risco, né, que são muito menores relativamente, por exemplo, às ações, né, e combinar com esse custo de oportunidade bastante baixo, eu acho que é um produto bastante atrativo para a pessoa física. Né? Então, eu acho que nesse momento você está posicionado, pelo menos parte da sua renda, né, do seu patrimônio, em renda variável em fundos imobiliários, eu acho que é importante. Né? Naturalmente, quanto você vai botar do seu patrimônio nisso vai depender aí, enfim, de quanto é que está a outra parte do seu patrimônio já que está alocada, qual a sua percepção de risco, e aí, naturalmente, é um trabalho que cada investidor dele vai ter. Né? Mas, de novo, eu acho que é um ótimo produto, nas condições atuais, ele, enfim, tem uma rentabilidade bastante atrativa, com risco, enfim, bastante controlado. Né? Então, eu acho que eu queria deixar essa mensagem para os investidores, né, que, enfim, querem começar a investir, né? Então, eu acho que é um bom caminho para se investir em fundo imobiliário, e eu acho que para caminhar bem para os próximos meses é você cada vez mais ler, entender, pegar as informações, entender o mercado. Então, tá certo, Daniel. Então, de novo, queria agradecer aqui a tua primeira participação no nosso programa de entrevistas. E então, queria deixar aqui também um grande abraço para a nossa audiência e até o próximo programa. Grande abraço.